Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma um conjunto, uma coluna da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último vídeo de estudo, irmãos, o nascimento dos 11 filhos de Jacó, que são 11 tribos das 12 tribos que formará no final a grande nação de Israel. Nesse caso, então, apenas estamos com 11 filhos, homem. Jacó terá que ter mais um filho para completar os 12 filhos de Israel. Este Jacó, que depois mudará o nome para Deus, mudará o nome para Israel, será chamada as 12 tribos de Israel, que formará a nação de Israel. E ele teve uma filha, Diná, mas já que a Diná não conta como para formar as tribos, porque a Bíblia no Antigo Testamento só leva em consideração os homens. Então Diná não conta. Então continua 11 filhos, homem, faltando um para completar as 12 tribos de Israel. Vimos também como de maneira abençoada, dentro dos 7 anos, Jacó consegue ficar rico e poderoso, com a bênção de Deus em sua vida e até mesmo com a aprovação, e isso sem querer, do seu próprio tio Labão. Jacó surpreende não só Labão, seu tio, mas também todo mundo ao seu redor, utilizando a técnica das varas de álamo, vara de aveleiro e a vara da castanheira para conseguir de forma legítima possuir os rebanhos mais prósperos e fortes da região. Então, irmãos, todas essas 3 varas tinham influência natural, ou seja, elas não eram mágicas, não. Era tudo natural e nada que justifique a causa delas terem influência sobre o rebanho de Labão para dar de acordo com o que Jacó queria. Em contato natural com as varas do álamo, deixaria o rebanho de Jacó, o contato do rebanho de Jacó natural com a vara do álamo, da árvore chamada álamo, deixaria o rebanho de Jacó tanto machos como fêmeas vistosos e muito velozes e fortes, como são as raízes do álamo. Ao escolher a vara da aveleira, o rebanho de Jacó teria fêmeas gerando espontaneamente, como se diz hoje, verdadeiras reprodutoras. A carne seria como fruto da avelã, saboroso e rico em proteínas. Tudo na ovelha é aproveitado: a lã, a carne, o couro. Já a vara da castanheira, a terceira vara que Jacó utilizou, os reprodutores machos do rebanho de Jacó seriam fortes e altos, seriam os melhores da região. As crias seriam fortes como a casca da castanheira, e outros produtores pagariam a Jacó para deixar os machos do seu rebanho reproduzir com as fêmeas do rebanho deles. E por final, os rebanhos de Jacó durariam mais que os outros. Com isso, Jacó teve grande sucesso e usou de uma técnica de seleção para assim aprimorar o seu próprio rebanho. E durante 6 anos, seu trabalho se multiplicou devido a essa técnica. Vimos que o rebanho de Labão era fraco e o rebanho de Jacó se fortificava cada vez mais. Com isso, Jacó enriqueceu, tendo rebanhos, escravos, camelos, jumentos, e no final, Jacó não atribuiu sua vitória à sua grande técnica de varas, não, que ele colocou, não. O álamo, a aveleira, a castanheira, não deram vitória a Jacó, disse o próprio Jacó, pois Jacó atribui toda a sua vitória a Deus. Ou seja, apesar de toda a técnica, irmãos, apesar de tudo aquilo que se poderia fazer para se prosperar em alguma coisa naquele tempo, no tempo de Jacó, jamais os filhotes nasceriam como ele queria. E Deus só abençoou para que isso acontecesse, porque Jacó queria formar de vez a sua família. Tinha também o objetivo de Jacó. Qual era o objetivo de Jacó? Jacó queria se separar definitivamente da casa de Labão, porque enquanto ele estivesse lá, Labão era o dono da família toda. Mesmo ele com esposas, 3 esposas, as esposas dele, e 11 filhos e uma filha, mesmo assim tudo era de Labão. Ele queria se separar. E Labão não queria que isso acontecesse, mas devido àquela coisa, de ganhar mais dinheiro, porque Jacó disse: olha, os rebanhos que nascessem salpicados, com manchas, serão meus. E isso será o meu salário, Jacó disse a Labão.
como o rebanho de Labão era enorme, mas predominantemente branco, poucos seriam salpicados com malhas e poucos nasceriam preto. A maioria, 90%, 95% do rebanho de Labão era todo branco. Então Labão viu, se é assim o teu salário, então pode ficar. Aí Jacó, o que é que faz? Bota a vara de amendoeira, a vara do álamo, aí começam os filhotes de Labão a nascer tudo listrado, preto. Então ele foi enriquecendo e tomando. Labão vendo isso, não podendo fazer nada. Mas Jacó atribuiu as varas, foi as varas que tiveram, foi a mágica da vara que fez os rebanhos nascerem, de repente nascer todo mundo salpicado, preto, malhado. Não. Foi Deus que estava interferindo e abençoando Jacó. E por que Deus estava abençoando Jacó? Qual era o objetivo de Jacó? Separar-se de Labão, formar sua família e voltar para a terra de Canaã, de onde ele veio, para lá receber a passagem da bênção da promessa de Deus. O objetivo de Jacó de ficar rico era para cumprir a promessa de Deus e aquilo que Deus determinou para ele. É muito importante o objetivo. Porque se Jacó quisesse enriquecer ali com aquela técnica, ficar rico para ir curtir a vida lá no Egito, né? Onde tinha os maiores saunas, né? Aquela coisa toda, onde tinha os maiores cavalos, ir para o Egito, festejar, gastar sua fortuna, viver do bem e do melhor. Olha aqui, nada de bênção de Deus neste mundo. Este mundo só prospera sem Deus, irmão, neste mundo agora. Só prospera sem Deus quem não tem objetivo com Deus. Os grandes ricos neste mundo, irmãos, não estão com Deus. Porque o objetivo de Deus neste mundo, nos dias de hoje, não é você ficar rico para sair gastando, fazendo negócios, não. É para você ajudar o seu próximo. Se não tiver este objetivo, ajudar seu próximo, então pode esquecer que não é de Deus a sua riqueza. Você vai ter que ajudar e ajudar com tudo. É a única prova que ela foi dada por Deus. É você distribuir para os outros. Se não foi, meu amigo. Se você não distribuir, se você ficar com ela, fazendo negócio, mesmo que seja lícito, tudo dentro dos conformes, tudo direitinho, fazendo caridade, não sei o que, mas se tiver com muito dinheiro, com gente passando fome, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a sua vontade. Tendo com que comer, tendo com que comer, tendo onde dormir, certo? Tendo que beber e tendo sustento natural, o pão nosso de cada dia, para mim, para a minha família, eu esteja com isso contente. Mas aquilo que eu tiver a mais e puder dar, distribuir para o próximo, eu tenho que distribuir, não posso ficar não. Se eu ficar, é um crime espiritual. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Todo aquele que tem muito dinheiro e há pessoas passando fome, principalmente se estiver perto dele, está cometendo pecado. Pode ser santo, pode dar glória a Deus, pode falar línguas estranhas, pode fazer o que for. Tiver muito dinheiro, tiver gente passando necessidade, está cometendo pecado. Então é ela, a pessoa que se decide. Deus não ordena, certo? Deus diz que isso é a lei do amor. Se a pessoa quiser distribuir amor, distribui também se não quiser. É de cada um isso aí. Então, irmãos, não foi as varas de amendoeira, foi a bênção de Deus, porque Jacó tinha um objetivo. E isso é algo, né, irmão, fantástico. E hoje nós iremos estudar que esse crescimento fantástico de Jacó provocou em todos os que o cercam naquela região e o alarme de todos, né? Mas, rapaz, dentro de 7 anos ele ficou rico, ficou mais poderoso do que o próprio Labão. Então isso causou espanto, né? Mas era a bênção de Deus mesmo, não tinha como negar, era a bênção de Deus mesmo. Então o que é que acontece? Hoje nós vamos ver como foi que isso se desenrolou. E Moisés nos conta essa história assim. E Jacó, depois que enricou poderosamente, sem ser observado, chegou até perto de um grupo de homens conversando, que eram os filhos de Labão, e escutar os filhos de Labão conversando entre si, dizendo: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e de tudo que nosso pai tem. Ele fez toda essa glória que ele tem agora. E Jacó também observou que o rosto de Labão já não era mais de alegria não, porque antes ele pensou que iria se dar bem nas custas de Jacó, mais uma vez. Mas tudo deu errado para ele. Depois de muito enganar Jacó, Labão dessa vez foi vergonhosamente derrotado a ponto de seus próprios filhos dizer que ele foi burro ou em aceitar o acordo. Mas o acordo, até os filhos dele iriam aceitar sim, porque valia a pena. O acordo que Jacó fez
Qualquer pessoa que quisesse dar bem, fazer um negócio legítimo, teria aceitado. O problema é que a bênção estava com Jacó. Não importa de que lado ia ser a prosperidade, não. Não importa onde esteja, não importa de que lado está a bênção, não importa de nada. Não importa fazer planos nem nada. O que importa é quem está com Deus. Esse é o problema. Quem está com Deus? Tá entendendo? Quem está com Deus vai prosperar. Assim era ali com Jacó. E o que acontece, irmãos? O que nós vemos agora? Agora as coisas mudaram, né? Labão então chega para Jacó e diz a ele: volta para a tua terra, a terra de teus pais, para a tua parentela lá em Canaã, porque foi naquela terra que eu te dei. Não, irmão, isso aí já foi a voz de Deus. Nesta hora em que todos ali já estavam de olho em Jacó, né? Jacó prosperou, né? Ele escuta a voz do Senhor Deus dizendo: volta para a tua terra, a terra dos teus pais, pronto, para a tua parentela lá em Canaã, porque foi aquela terra que eu te dei, e não essa aqui. E só assim eu serei contigo, se você andar nas minhas regras, serei teu Deus para sempre, Jacó. Ou seja, o objetivo de Jacó, Deus fez com que ele chegasse num patamar que ele pudesse ir. E agora Deus alerta ele: está na hora de voltar para a terra e cumprir aquilo que foi determinado. Então Jacó mandou chamar suas duas esposas, filhas de Labão, para o campo onde ele estava, para conversarem particularmente. E disse Jacó a Léa e a Raquel, as suas esposas, que eram filhas de Labão, seu tio: vejo que o pai de vocês já não se agrada mais de mim, mas mesmo assim eu não estou temendo isso, porque o Deus de meu pai Isaque está comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal, na tentativa de tentar parar o meu crescimento econômico. Pois toda vez que Labão dizia: os filhotes salpicados são teu salário, então meu Deus fazia nascer todos os filhotes salpicados. E quando Labão dizia: só os filhotes listrados serão o teu salário, então meu Deus fazia com que todos os filhotes nascessem listrados. E assim Deus transformou aquilo que seria prejuízo para mim em riqueza e bênção. Por isso, vendo os procedimentos do pai de vocês, Labão, não concordando com que eu seja abençoado de Deus, aconteceu outro fato. Um anjo do Senhor apareceu a mim em meus sonhos e disse: olha agora para os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, pois tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tu levantaste aquela coluna, onde tu me fizeste um voto. Então pegue tudo o que tu tens e volta para a casa de teus pais. E depois que Jacó disse todas essas coisas às suas esposas, filhas de Labão, elas ficaram do lado dele e disseram: para nós também não há mais nada na casa do nosso pai. Ele mesmo nos considera umas estranhas, por causa da tua riqueza, Jacó. Mas o dinheiro que ele ganhou contigo quando nos deu a ti, nunca passou nada para nós. Pois todas as riquezas que estivestes agora, saiu de nosso pai, é nossa também e de nossos filhos que temos contigo. Por isso faça tudo de acordo com o que o teu Deus, o Deus de Isaque, ordenou. Depois desse acordo entre Jacó e suas esposas, Jacó pegou toda a sua riqueza que tinha, pegou seus filhos, suas esposas, colocou em camelos e levou tudo que tinha, servos, servas e todo o gado que conseguiu ali em Padan Aram. Jacó pegou a estrada e volta para a terra de Canaã, onde está seu pai Isaque. E Raquel, a filha mais nova de Labão, que é a esposa mais amada por Jacó, aproveitando que Labão tinha ido tosquear ou raspar a lã de suas ovelhas no campo, antes de sair, Raquel, ainda muito irada com seu pai, porque desprezou suas filhas e não deu a elas o dinheiro do dote do casamento, pegou os ídolos de seu pai, um boneco de barro, dizendo que eram deuses, né? Eles adoravam um Deus verdadeiro e adoravam aqueles bonecos de barro também. Pegou aqueles ídolos de barro e levou também na caravana de Jacó, mas escondido para Jacó não ver, pois não era permitido, ao Deus de Israel não era permitido aqueles bonecos, imagens de escultura, não, de jeito nenhum. Os ídolos aqui, irmãos, que Raquel pega do seu pai, eram pequenos bonecos de barro,
que eles chamavam de deuses, que fazia pedidos, orações. Aquela terra de Padã-Arã, a de Ur dos Caldeus, onde a família de Abraão viveu, era também idólatra. Eles serviam a Deus e tinham bonecos de barros, considerados por eles deuses. Ou seja, era um ecumenismo. Eles aceitavam toda sorte de crença e credo, aceitavam todas as religiões e outros deuses, desde que não deixasse de adorar o verdadeiro e único Deus verdadeiro. Foi por isso que Deus ordenou que Abraão saísse do meio de sua família e fosse para uma terra distante para formar uma grande nação. Ou seja, Deus só aceita adoração a Ele. Não adianta se você adora o Deus verdadeiro, mas adora o seu filho a ponto de fazer tudo o que ele quer, adora os seus pais a ponto de fazer tudo o que eles quiserem, adora isso, adora um ídolo gospel, adora um ídolo da televisão, um artista. Deus não aceita, ou adora a Ele ou nem invente de adorar. É a regra. Esta é a regra de Deus. Ou adora somente, exclusiva, ou ama a Deus sobre todas as coisas, coloca tudo no seu amor por Deus. Se você botar seu amor em qualquer outra coisa, ou dividir com Deus, você já está fora. E não pense que Deus vai dizer a você não, vai dizer a você, não, vá-se embora. Não. Ele não precisa dizer isso. Ele não coisa ninguém. Mas a pessoa tem que estar ciente disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, sobrinho, periquito, papagaio, seja o que for. Está em segundo plano. Deus é Deus e é primeiro em tudo que existe na sua vida. Primeiro Deus e o resto é resto. Então, irmãos, esta foi a determinação das regras de Deus. Por isso, os bonecos de barro pequeno eram considerados a maldição para eles. Por isso, mandou Deus Abraão sair dali. Pois, de qualquer forma, eles deixaram de adorar o único Deus verdadeiro. Foi por isso que Deus ordenou a Abraão que saísse do meio da sua família e fosse para uma terra distante, para formar uma grande nação. Então, resumindo, era para os filhos de Abraão casar com as filhas da família, mas não era para seguir os costumes da sua família, porque Labão e aquele povo temia Deus, honrava a Deus e ao mesmo tempo adorava ídolos de barro também. Somente Jacó, ali em Padã-Arã, servia unicamente ao Deus verdadeiro, que não permitia de forma alguma fazer imagem de escultura e nem se ajoelhar diante dela. Essa história de venerar, não é só uma veneração aqui dentro da imagem de escultura de fulano, de Pedro, de Paulo, de João. É só veneração, não é adoração não. É conversa, é história de trancoso, é fantasia. A ordem é não fazer imagem de escultura de jeito nenhum. Quem desobedece é amaldiçoado. Está sob maldição. Mas não é Deus que coloca maldição, não. Deus não coloca maldição em seu ninguém. É a pessoa que se amaldiçoa. Quando você faz uma imagem de escultura, você mesmo está se amaldiçoando. Não é Deus, não. Porque a ordem de Deus é a seguinte: não faça imagem de escultura. Acabou-se. Ah, mas fulano disse que o grande religioso líder disse que a gente pode fazer só para venerar como uma imagem, né? Uma foto que a gente tira da família. É só isso. Então vá, faça, desobedeça a Deus e obedeça a seu líder, porque você está amaldiçoando a você mesmo. Deus não amaldiçoa ninguém, Deus não bota mal em ninguém, Deus é limpo, santo, verdadeiro, fiel, só bota saúde, só bota tudo quanto é de praga e do que não presta, são os homens e o diabo que faz. Deus não mata, Deus não. Sabia que Deus não mata? Sabia que Deus não faz mal? De jeito nenhum. Tudo quanto é de bom desce do Pai das Luzes, que é Deus. Deus não mata, não tem certeza? Não mata. Quem se mata é as pessoas. As pessoas correm para isso. Elas fazem porque o destino está na mão delas. Deus deu isso a elas. Se elas correm para cima da morte, o que é que vai se fazer? Está entendendo? E por que os homens morrem hoje? Porque desobedeceu, porque pecou. Se os homens, desde Adão, seguissem as regras de Deus, não morreria, não sofreria, não teria doença, não teria qualquer tipo de mal, nem tocava no homem. Se obedecesse às regras de Deus. Porém, os homens não obedecem. Então, os homens se amaldiçoam, bota doença em si, bota pecado em si, vai morrer por causa deles mesmos. Agora, Satanás faz tudo isso também, junto com eles, né? É uma união entre Satanás e os homens. Todo tipo de mal que você vê existir é a união de Satanás com os homens. Nunca é o Deus verdadeiro, porque ele é luz, é paz e é amor.
Então, irmãos, então essa adoração, mistura de deuses, de adoração, de adorar a Deus, Deus não aceitava. O que é que acontece então? Jacó fugiu de Labão, o arameu. E por que foi uma fuga, irmão? Porque Jacó não deu notícia de que estava indo embora. Labão estava no campo tosqueando as ovelhas, tirando a lã para vender, né? Que era um negócio muito lucrativo. E fugiu ele com tudo que tinha, toda a sua caravana, se dirigiu para uma montanha na região de Canaã, que muitos anos depois seria chamada de Montanha de Gileade e que pertence a uma das 12 tribos dos filhos de Israel. E depois de 3 dias de partida de Jacó, quando ao tempo de tosquear ou raspar as ovelhas para vender a lã terminou, finalmente chegou a notícia a Labão de que Jacó tinha ido embora com todos os seus bens. Então Labão reuniu, chamou todos os seus irmãos, seus filhos, que junto com todos os seus filhos saiu ao encontro de Jacó durante 7 dias atrás de Jacó. E o alcançou na montanha de Gileade. Porém, quando estava de noite, a um ponto de Labão alcançar Jacó, Labão estava dormindo quando Deus lhe apareceu em sonho e disse: tenha muito cuidado para a sua vida, não toque em Jacó e não fale para Jacó nem bem nem mal. No outro dia, Labão está todo assombrado quando acorda, mas sabe que precisa ir até Jacó para poder liberá-lo sob a sua bênção. As coisas mudou. Ele ia para pegar tudo de Jacó, mas agora não. Quando Deus apareceu e diga pare, ele agora vai mudar. Ele vai encontrar Jacó, mas para oferecer a ele a sua bênção e liberar ele em paz, porque senão, já sabe, né? Qual é o resultado? Era a ordem de Deus. E finalmente Labão alcança Jacó na montanha de Gileade, e Jacó para e arma sua tenda, e Jacó com seus irmãos param e armam suas tendas, na frente das tendas de Jacó. E Labão chega para Jacó e diz: por que fizeste isso comigo? Fugiste diante de mim, levando minhas filhas como se fossem prisioneiras. Por que tu saísse ocultamente, escondesse de mim isso, para que eu não preparasse uma festa com música, com dança, tamborim, harpa, com muita alegria, e te deixaria aí? E nem permitiste eu beijar os meus netos, as minhas filhas, antes da partida? Eu tinha poder em minhas mãos, com tudo e com os homens que vieram comigo, para te levar à força e fazer todo o mal contra ti. Por que fizeste uma coisa tão louca? Porém, o Deus de teus pais, o Deus de Isaac, teu pai, me apareceu em sonho dizendo: não toque em Jacó. Então, se você está com saudade de Jacó se você está com saudade de Jacó e queria ir embora para a casa do teu pai, por que roubaste os meus deuses? Então, respondeu Jacó e disse a Labão: eu não te falei nada, com medo de você tomar suas filhas de volta, que são minhas esposas. E quanto a teus deuses, não tenho nada com eles, nem sirvo a eles. E se por acaso tu encontrares eles com alguém aqui, que morra essa pessoa, porque também traiu o meu Deus, que não é o teu, pois ele não aceita imagem de escultura. Mas olhe tudo aqui, Labão, reconheça qualquer coisa que é seu e não meu, e toma para ti, na frente de todos os teus irmãos. Nessas alturas, irmãos, Jacó era muito sincero, porque não sabia que sua amada Raquel tinha roubado os deuses de seu pai Labão e colocando numa das suas bolsas que estava no jumento. E dentro de sua tenda, Raquel se sentou sobre os ídolos de seu pai na hora da fiscalização. Então Labão, com a autorização de Jacó, entrou primeiro na tenda de Jacó e procurou tudo para ver se seus ídolos estavam lá. Depois entrou na tenda de Léa, olhou tudo sem encontrar nada. E por último entrou na tenda de Raquel e procurou tudo sem encontrar nada. Mas quando foram procurar perto de Raquel, então Raquel disse a seu pai Labão e aos homens com ele: por favor, meu senhor, não fique com raiva de mim, porque não posso me levantar agora para você olhar aqui também. É porque eu estou com o costume das mulheres. Ou seja, irmão, estava menstruada ou em menstruação. Labão então terminou de procurar e não achou os ídolos. Então Jacó ficou muito irado contra Labão e disse a ele: qual é o pecado contra ti? Qual é meu pecado contra ti? Que tão furiosamente tem me perseguido? Olhasse e colocasse a mão para procurar em todas as minhas coisas e em todas as minhas tendas, como se eu fosse um ladrão. Coloca aqui agora na minha frente, na frente dos teus irmãos, o produto do meu roubo. Se você achou, se não, eu vou falar uma coisa na frente de todos os teus irmãos agora. Eu te servi estes 20 anos. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca perderam um filhote sequer. Não comi sequer um carneiro do teu rebanho. E quando um era despedaçado e morto por algum animal selvagem, eu trazia o corpo até você para provar que não roubei.
E quando uma era roubada de dia, eu pagava de volta como a do meu rebanho. À noite, eu pagava de volta também, porque tu exigias isso. Também de dia, me consumia o calor do sol e à noite a geada e o frio da noite era intenso. E muitas vezes o meu sono fugia e eu não podia nem dormir. Eu tenho estado 20 longos anos te servindo, mas sempre fui honesto e correto contigo. 14 anos te servi pelas tuas 2 filhas e 6 anos te servi pelo teu rebanho. E nesse período de 6 anos foi quando tu fosse mais desonesto comigo de tudo que tu tinha feito antes. Porque mudastes o meu salário 10 vezes para tentar me enganar. E se não for o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Isaque, tu teria agora me tirado tudo que tenho e me enganaria até hoje. E ainda mais, tu iria me mandar de volta para casa completamente vazio e sem nada. Mas Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite na visão de sonho, mostrando que és tu quem está errado. Então, depois desse discurso excepcional de Jacó, Labão, agora mais quieto e tranquilo, lhe respondeu: estas filhas são minhas, e os filhos delas são meus. Este rebanho também é meu, e tudo o que tu vê é meu. E o que farei hoje para as minhas filhas e os meus filhos que nasceram delas? Então, vem até aqui, Jacó, e façamos uma aliança entre mim e ti, e tudo isso passarei para você como testemunho entre mim e ti, para que tudo fique de acordo pelo correto estabelecido. Então Jacó pegou uma pedra e fez uma coluna para selar o acordo e pediu a todos os irmãos de Labão para pegarem pedras e juntá-las ali no meio. E assim eles comeram e ali, sobre aquele montão de pedra, e Labão chamou aquele local de Jegar Saalduta, mas Jacó chamou aquele local e fez aliança com Jaleede. Então Labão diz a Jacó que esta coluna de pedra seja testemunha entre eles dois. Portanto, o nome da coluna será mesmo Galaede, que na verdade é Mispá, porque eles dois fizeram o seguinte juramento, Labão dizendo a Jacó: que o Senhor Deus olhe entre mim e ti, já que vamos ficar separados agora, e eu não vou poder ver o que acontece com minhas filhas e meus netos, mas o Senhor Deus será quem te julgará no meu lugar, se você por acaso fazer minhas filhas sofrerem, tomando mulheres nesse local para onde você vai, e assim desprezar as minhas filhas, ninguém estará conosco, então Deus será testemunha entre mim e ti. Aqui está, Jacó, um montão de pedra, é a coluna que levantamos entre mim e ti. Que esse montão seja testemunha e a coluna seja testemunha, que não passarei daqui para ir atrás de você, a não ser que você descumpra a nossa aliança. Assim eu passarei deste território apenas para te fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de teu pai Isaque, julgue entre nós e seja testemunha. Então Jacó levantou sua voz e jurou fazer tudo aquilo em nome do Senhor Deus de seu pai Isaque, pelo Deus dos céus. E ali mesmo ofereceu Jacó um sacrifício ao Senhor por tudo que ele fez por ele, e convidou todos os seus irmãos e Labão também para comerem, beberem, passarem a noite na montanha. E pela manhã, ainda escuro, Labão se levantou com todos os seus irmãos, beijou seus netos, beijou suas filhas e os abençoou, e partiu, retornando ao seu lugar em Padã Arã. Livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 1 até o 55. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.